Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, é com motivo de grande alegria que estamos aqui para compartilharmos da sacrossanta e poderosa palavra de Deus. E eu quero ler o texto que está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que está escrito: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários que já existiu aqui na face da terra. Paulo, ele não era de aço e nem de isopor. Paulo era um tabernáculo de carne como nós, sujeito ao mesmo sentimento de pecado que nós. Talvez a diferença de Paulo para nós é que Paulo era um sujeito que vivia constantemente pensando em tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e tudo que é de boa fama. O apóstolo Paulo, ele se esforçava constantemente porque ele sabia que a sua luta era espiritual e a carne, ela milita contra o espírito. Há uma grande batalha espiritual no mundo invisível. Quando a carne milita contra o espírito é porque a carne, ela produz as obras que são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a ira, os ciúmes, a discórdia, a dissensão, a facção, a bebedice e a glutonaria. Mas o Espírito produz os frutos. E quais são os frutos do Espírito, irmão? O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Paulo carregava nos seus ombros o peso da responsabilidade de combater um bom combate, de completar a carreira e de guardar a fé. Não era fácil. Satanás constantemente estava querendo destruir o ministério deste homem chamado Paulo. Mas Paulo aprendeu a sujeitar a Deus e resistir ao inimigo. E o inimigo não encontrava espaço na vida de Paulo, porque Paulo estava blindado com a armadura do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, e como homem, Paulo também tinha suas dificuldades. Como ser humano, Paulo também tinha seus defeitos de caráter. Mas o Espírito Santo constantemente estava aperfeiçoando, porque Deus é aquele que começa a boa obra em nós e Ele é fiel para completar até o último dia. Porque a Bíblia diz que os primeiros são últimos e os últimos serão primeiros. Paulo foi um apóstolo gerado segundo a ótica humana, fora de época, porque Paulo não teve a honra e o privilégio de caminhar com Cristo lado a lado como Pedro, Tiago e os demais apóstolos caminharam. Mas Paulo foi separado por Deus quando ele ia diretamente para a cidade de Damasco e Cristo teve um encontro com ele e vocacionou para uma vocação ministerial, separando para o ministério, dizendo: tu és um vaso escolhido e tu vais sofrer por causa do meu nome. E Paulo, entendendo, irmãos, que ia sofrer pelo nome de Cristo, ele não desistiu. E ao decorrer da caminhada, em meio às lutas, o sofrimento, ele disse: temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo estamos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Nós podemos ser até abatidos, porém não destruídos. A força de Paulo vinha de Deus. Era por isso que ele não desistia. E ele disse: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Paulo disse: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo, a espada, porque está escrito: por amor de ti, Jesus, fomos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas, porém nós somos mais do que vencedores. Paulo diz: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento,
jumentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco nos currais majagados. Todavia, eu, Paulo, também me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Nada pode separar o escolhido de Deus do amor de Deus. Não é prova, não é luta, não é dificuldade, nem mesmo a morte pode separar o crente escolhido do amor de Deus, porque Paulo disse: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo terão o privilégio de ressuscitarem primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Queridos, não foi fácil para Paulo. No decorrer da caminhada ele percebe que ele carrega consigo um espinho que estava lhe maltratando, e ele agora começa a reclamar, ele começa a pedir a Deus que retire esse espinho da sua carne. E quando Paulo pede a Deus pela primeira vez, Deus fica em silêncio. Paulo pede pela segunda, Deus mais uma vez fica em silêncio. E na terceira vez, quando Paulo pede para Deus tirar o espinho, Deus se manifesta e diz: Paulo, não reclama, porque a minha graça te basta. Quando Paulo entende que a graça de Deus basta na vida dele, ele diz: pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repose o poder de Cristo, porque quando estou fraco, aí que estou forte. Eu sinto prazer nas tribulações, nas angústias, nas perseguições, por amor de Cristo. E esse homem chamado Paulo não desistiu. Talvez eu estou pregando para alguém que está pensando em desistir. Ei, soldado, a cruz está pesada demais, está ferindo os teus ombros. Não desista. Deus vai enviar um sirineu ainda hoje para te ajudar a carregar a cruz. Aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouco. Jesus está voltando e ele prometeu que estaria contigo todos os dias até a consumação do século. O Senhor está contigo. Não temas, porque Deus é contigo. Não te assombre, porque Ele é o teu Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda e Ele te sustenta, porque a destra dele é fiel. Eu vou orar por sua vida, para Deus te revestir, te dar poder, te dar graça para você permanecer até o final da jornada. Deus, aonde se encontrar um servo teu, que recebeu uma vocação ministerial, de pregar a tua palavra, de fazer a tua obra, e nesse momento se encontra angustiado, se encontra entristecido, Espírito Santo, renova as forças espirituais do teu escolhido, renova as forças da tua escolhida, e que ele e ela não desista, Senhor, dessa chamada, porque o Senhor não escolhe capacitados, mas o Senhor capacita os teus escolhidos. Dai força ao teu servo e à tua serva para perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando nessa caminhada.